Bom dia pessoal, mais uma vez estamos aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas características biológicas do rato como modelo experimental e numa aula mais adiante o mesmo modelo e como ele é utilizado em pesquisa. Meu nome é Luiz, eu sou doutor em imunologia e sou atualmente técnico de laboratório da CAMB do CCS da UFRJ. Vamos abordar nessa aula tópicos em biologia da espécie no manejo. Então, o rato ele tem origem na Ásia, assim como o camundongo, e atualmente ele está presente em quase todo o mundo, com algumas exceções, né, principalmente as regiões mais geladas do planeta. E também são animais sinantrópicos como os camundongos, eles dependem da presença humana para poder sobreviver. Então, onde há população humana, haverá ratos e camundongos. Também pertence à classe dos mamíferos, ordem dos roedores, e existem duas espécies que são mais comuns, né? A ratos e a ratos norvégicos, mas em pesquisa, em geral, é utilizada o ratos norvégicos. Esses animais possuem corpo fusiforme. Os órgãos eles se dispõem como nos humanos, né? Tem uma fisiologia bastante semelhante e uma anatomia também. A cauda pode atingir um comprimento maior do que o corpo. As patas anteriores e posteriores possuem 5 dedos e podem alcançar até 25 centímetros quando adultos. E como roedores, possuem 2 pares de dentes incisivos muito desenvolvidos. Só que, ao contrário dos camundongos, eles não possuem vesícula biliar. Então, nós temos um animal de corpo fusiforme, com os órgãos bem dispostos, assim como humanos, com cauda longa e com dentes incisivos muito desenvolvidos. Eles possuem uma coloração natural, que é marrom, que vai do marrom escuro ao cinzento, em ambiente selvagem. Mas, ao contrário dos camundongos, eles possuem pouca variação dos fenótipos dentro dos laboratórios e dos centros de pesquisa. Então, existem praticamente hoje em torno de 5 a 6 fenótipos básicos, né? Conforme descrito aqui nas figuras. Temos um marrom escuro, um marrom mais claro, um negro, um albino, um malhado e assim vai, mas são variações muito pequenas. Eles possuem 21 pares de cromossomos telocêntricos, possuem em torno de 2 bilhões e meio de bases divididas em 30 mil genes e compartilham de 70% a 80% dos genes ortólogos com humanos. Eles possuem maturidade sexual a partir dos 50 a 60 dias após o nascimento, isso pode variar entre as linhagens, e são altamente prolíficos. Possuem ciclo estral que dura de 4 a 5 dias, dividido em proestro, o estro, que é o cio propriamente dito, o metaestro 1 e 2, e o diestro. E também, assim como camundongos, possuem o plug vaginal após a cópula, algumas horas após a cópula. Também possuem algumas diferenças anatômicas entre machos e fêmeas, tendo o macho, né, a distância entre o ânus e o pênis bem diferenciada, ao contrário da fêmea. A prenhez de uma fêmea dura de 19 a 22 dias e, a depender da linhagem, ela pode gerar de 8 a 16 indivíduos. E após o nascimento, pode também haver cuidado paternal entre as linhagens. E isso depende entre as linhagens. Esses animais, assim como camundongos, nascem sem pelos, de corpo avermelhado, olhos e pavilhão auricular fechados e a partir do 12º dia já se alimentam de sólidos. E o desmame desses animais acontece de 18 a 24 dias após o nascimento. Então, conforme vemos nessas figuras, existe uma linha de desenvolvimento onde vão crescendo pelos, abrindo os olhos, a orelha vai se soltando da cabeça. E como alimentação, esses animais são onívoros, podem comer de tudo, mas dão preferência a alimentos sólidos como grãos e cereais. E como roedores, eles precisam gastar constantemente os dentes incisivos para evitar má oclusão dentária.
Em laboratório, esses animais são alimentados com pellets sólidos que conseguem suprimir as necessidades alimentares. Os sentidos desses animais são bastante apurados, né? E eles têm uma audição bastante desenvolvida. É um animal que é muito sensível aos ultrassons. Não tem uma visão muito boa, eles enxergam mal, mas são bastante sensíveis a variações luminosas. Eles precisam ter um ciclo de claro e escuro e evitam ambientes muito iluminados. O tato é muito desenvolvido também, principalmente devido aos pelos sensoriais que estão pelo corpo e pelas vibriças na cabeça. O olfato bastante apurado e sensível, eles conseguem sentir odores a uma boa distância. O paladar ele é bastante apurado, eles têm memorização de alimentos e geralmente repelem alimentos deteriorados. E a vocalização, que é bastante desenvolvida nesses animais, ela é ultrassônica na maioria das vezes e bastante variada. E já foi descrito que esses animais possuem um certo vocabulário entre eles. Eles são comportamentalmente sociáveis, são territorialistas hierárquicos, são polígamos e são paternais em colônia. Eles têm ciclo ativo de 12 horas, mas são preferencialmente notívagos e são muito influenciados por mudanças em seu ambiente. Em cativeiro são muito dóceis e de fácil manuseio. Existem outros parâmetros biológicos que devem ser descritos nesses animais que são muito importantes para quem faz pesquisa com eles. Como por exemplo, a temperatura corporal, a temperatura ambiental, o peso de um animal adulto, algumas questões bioquímicas cujos parâmetros serão utilizados como fonte de pesquisa no futuro. O manejo de ratos, assim como o dos camundongos, apesar de ser fácil, necessita de alguns cuidados, né? E dentre esses cuidados, esse ambiente onde se encontram as gaiolas, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser controlado, precisa ter um ciclo de luz de 12 horas claro e escuro, uma temperatura média de 20 a 24 graus Celsius, uma umidade relativa em torno de 55%, uma concentração de amônia em torno de 25 partes por milhão e trocas de ar em torno de 20 por hora e com um sistema controlado de ventilação e de filtração. E o mais importante que esse macroambiente, a sala, ela tem que ter barreiras sanitárias e constante higienização para que se evitem contaminações desses animais e que se mantenha o status sanitário. Uma característica muito importante, né, do microambiente existem algumas criações que são feitas abertas, né, em sistemas mais abertos onde se utiliza essa gaiola branca, né? E outros sistemas que são semi-fechados ou fechados, onde já se utiliza esse microisolador. Em geral, esse microisolador ele possui características ambientais próprias, né? Ele não é tão influenciado pelo ambiente da sala, porque ele possui ventilação e é exclusiva. Ele possui filtros também, né? Então ele é um modelo mais seguro de criação, tanto de ratos quanto de camundongos. Esses animais são alimentados com uma ração pelletizada que supre as necessidades nutricionais. A água deve ser filtrada e descontaminada, geralmente por autoclavação. E a cama deve possuir material confortável, né? Geralmente maravalha, flocos de pinos. E a manipulação desses animais assim como a dos camundongos também é muito tranquila, mas obrigatoriamente toda pessoa que vai manejar deve usar os equipamentos de proteção individual obrigatórios, deve evitar movimentos bruscos e ruídos durante a troca e de preferência que se mantenha o mesmo tratador sempre. É muito importante que esses animais eles se adaptam ao tratador. A contenção do rato, conforme demonstrado na figura, é pelo corpo inteiro, ou também pela base da cauda como a do camundongo. E é muito importante que durante a troca os técnicos ou quem esteja manejando faça observações frequentes nesses animais, a fim de detectar algum sinal clínico ou de estresse na colônia, ou de infecção na colônia.
Para se produzir ratos, existem 3 tipos de manejo de colônias básicos, né? O primeiro tipo é a colônia de fundação, que dá origem ao plantel, produz as matrizes originais e é autorrenovável. Essa colônia deve possuir uma certificação genética e um livro genealógico e um frequente monitoramento, porque ela passa a ser o banco genético de toda a colônia de um biotério. A partir da colônia de fundação, existe a colônia de produção, onde matrizes da fundação são utilizadas para se produzirem os indivíduos que serão utilizados em pesquisa pelos usuários. E a partir da colônia de reprodução existe a colônia reservada, que mantém os animais originários da produção e que serão fornecidos aos usuários, de acordo com peso, com idade e com sexo. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula sobre o uso do rato como um modelo para pesquisa.